Graças a Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade, a vida, a saúde, a bênção que Deus nos dá, para neste momento te saudar com a paz do Senhor. E a palavra que eu tenho para ler neste momento encontra-se na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 14 até o versículo 18. E diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Eu quero aproveitar, e antes de comentar um pouquinho, pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para o canal. Meus irmãos, essa epístola de Paulo aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos, que até então, quando ele escreveu, ele menciona que eles não conheciam Paulo visivelmente de rosto, nem ele conhecia, mas ele tinha conhecimento da obra que ali se passava e era realizada pelos auxiliares que ele tinha. Importante que ele começa com a palavra que é a básica, a importante. É na pessoa de Jesus que nós temos a redenção. E essa redenção foi pelo seu sangue. Meus irmãos, sangue é a vida. Ele deu a vida. Derramou o seu sangue por nós. E a palavra nos fala agora, Paulo. Então ele começa a falar, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pelo que nós entendemos, essa epístola que Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele está procurando também combater uma filosofia religiosa, provinda de mistura de religiões orientais e judaísmo, que estava começando a entrar na igreja. Mais tarde, essa filosofia passou a ser chamada gnosticismo, que incomodou a igreja durante muito tempo. E aqui Paulo faz uma apologia do Senhor Jesus Cristo. Diz que ele é a imagem do Deus invisível. Meus irmãos, Deus é invisível. Homem jamais poderá ver a Deus. Mas aqui nos diz que ele é a imagem desse Deus invisível. E ainda que ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro em tudo. Mas vamos entender. Jesus não foi criado. Ele é gerado do Pai. Ele é da mesma substância do Pai. Meus irmãos, e a palavra começa nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. As coisas visíveis e invisíveis. E começa, sejam tronos. Vamos entender que tronos aqui não está pensando no trono de uma majestade de um rei. Tronos aqui era uma denominação de poderes, de potestades. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. Em outras palavras,
Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, está dizendo que os anjos, divididos em várias classes de potestade, tronos, dominações, tudo foi criado por ele e para ele. Meu irmão, minha irmã, você está servindo um Senhor que é todo-poderoso, que criou tudo e tem todo o poder. E às vezes parece que ele é fraco, porque ele deixou a sua glória para que pudesse tomar forma humana, coisa poderosa e maravilhosa. Mas ele tem todo o poder. E a palavra diz que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela tem dono. Não é uma coisa largada. Ela é representada como um corpo também. O corpo tem que ter vida, tem que ter crescimento. E um corpo tem que ter cabeça. Então, a palavra diz que ele é a cabeça deste corpo. E este corpo é composto de muitos membros, como acontece com o corpo humano. Então, se ele é a cabeça, ele é que tem que dar ordem na igreja, meus irmãos. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. E ainda nos diz aqui o versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja e é o primogênito de entre os mortos, para quem tudo ele tem a preeminência. Coisa gloriosa, né? E aí quero ler o 19 ainda, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Meus irmãos, Paulo está usando nos originais uma palavra que chamava-se pleroma. Pleroma é plenitude. Uma palavra muito que esses que vieram depois a ser a religião chamada gnosticismo falava muito a respeito do máximo de tudo. Então, ele é a pleroma, todo o poder. Vale a pena servir a Jesus, meus irmãos. Agora, vamos pensar uma coisa. Daqui a pouco, nós estaremos partindo para a eternidade. Uns através da morte, é claro. Outros, quem estiver vivo, através do arrebatamento da igreja, que é uma realidade. E quem vai controlar esse arrebatamento é o próprio Senhor Jesus, que ele tem todo o poder. E aí nós vamos passar para o outro lado da vida, o lado da eternidade. E vamos viver com Jesus. Meus irmãos, quando analisamos o capítulo 8 de Romanos, a escolha que Deus nos faz é para que nós fôssemos entre muitos irmãos, e ele sendo o primogênito. Agora já imaginou você, brasileiro, catarinense, o gaúcho, o alemão, nós temos tudo como irmãos parecidos, e tem um irmão primogênito, que é Jesus. É um bocado de ovelhas, são parecidas. E tem um pastor, que é Jesus. Ele também é o Cordeiro. Dê glória a Deus, meus irmãos, por você ser escolhido, por você ter essa promessa, ter sido batizado com o Espírito Santo. Caminhe, vive, durma, acorde com essa esperança, que é uma eternidade de bênção para os filhos de Deus. E você é um filho, é uma filha de Deus. Eu que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Eu quero orar. Pai, Deus de amor, ilumina teus servos, Senhor, dando entendimento e conhecimento na tua palavra, para que possamos alcançar a profundidade da glória que está preparada para nós, na pessoa de Jesus. Pai de amor, eu peço, em nome de Jesus. Amém.